Esta noite quero falar sobre o lar, como salvar seu casamento, como ter um lar feliz. Muitos desses militares aqui ainda não se casaram, mas eles vêm de lares e esperam um dia ter um lar. Portanto, você também pode ouvir com interesse, porque todo homem e toda mulher se interessam pelo lar e pelos problemas que envolvem o lar atualmente. Nosso texto se encontra em Mateus capítulo 19, começando no versículo 3, com estas palavras. Aproximaram-se dele também os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: vocês não leram que aquele que os fez no princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Seu casamento é bem-sucedido? Sua casa é feliz? Seu lar está livre da tensão que acomete tantos lares atualmente? Ou seu lar é tumultuado e conflituoso? Ou é um lar desfeito? Ou é um lar que está prestes a se desfazer? 1 em cada 4 casamentos americanos termina. Porém, nos últimos 3 anos, as estatísticas estão subindo novamente depois de se estabilizarem por cerca de 5 anos. E agora a grande novidade é a troca de esposas. E uma revista disse outro dia que vários milhões de casais nos Estados Unidos praticam a troca de esposas em busca de felicidade. E como os lares desfeitos e os divórcios são agora muito divulgados em nossa mídia de massa, presumimos que a maioria dos lares é infeliz, mas isso não é verdade. Estou aqui para dizer a você esta noite que a maioria dos lares americanos permanece unida e são lares felizes. Só lemos sobre os maus, os quebrados, os que têm problemas e conflitos. Quase todos os problemas domésticos enfrentados pela nação começam em casa. Vemos em nossas telas os tumultos e os crimes. Onde você começa? A maioria de nossos sociólogos e criminologistas nos diz que isso começa em casa. Uma nação nunca pode se elevar mais do que sua vida doméstica. E em uma rede de rádio na semana passada, eles fizeram um estudo sobre o crime nos Estados Unidos e disseram que o maior contribuinte individual para o assassinato é a violência conjugal. A turbulência, a amargura, o crime, a alienação e até mesmo a guerra começam no lar. Agora, a primeira coisa que Deus fez após a criação foi estabelecer o lar. Ele disse que não é bom que o homem esteja sozinho. Farei uma associação para ajudá-lo. E Deus criou a mulher para ajudar o homem. Antes do governo, antes da igreja, antes de qualquer outra instituição, Ele estabeleceu o lar. No entanto, hoje o lar em nosso país está em perigo. E a Bíblia diz que se os alicerces forem destruídos, o que os justos poderão fazer? O lar é a base de nossa sociedade. Nossos homens estão lutando no Vietnã. Muitos de vocês aqui irão ao Vietnã para lutar esta noite. Eu estive no Vietnã. Eu vi algo da guerra lá. Talvez você tenha que lutar em outros campos de batalha, em outros continentes. Não sei. Mas sei que temos uma batalha em andamento nos Estados Unidos e ela está sendo travada em casa. E se o inimigo vencer a batalha em nossos lares para destruir nossos lares, não teremos nada pelo que vale a pena lutar. Temos que restabelecer o lar como a unidade básica de nossa sociedade. E quais são alguns dos elementos de um casamento bem-sucedido e feliz? Primeiro, deve haver um casamento divinamente ordenado. A Bíblia diz que se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa ou esse lar não poderá subsistir. A Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Agora, isso se aplica somente aos cristãos. Se você é cristão, devemos nos casar com outro cristão. E no Antigo Testamento, Deus disse ao povo:
que houvesse neles um coração tal que me temessem e guardassem sempre todos os meus mandamentos, para que tudo corresse bem com eles e com seus filhos, e para que tivessem lares felizes para sempre. O temor do Senhor e a obediência a seus planos e regulamentos para o casamento quase garantem um casamento bem-sucedido, e isso deve começar no namoro. Comece a namorar a garota certa ou o cara certo. Façam orações juntos. Você diz, Billy, não seja tão quadrado. Você sabe que hoje não oramos em datas. Na verdade, eles nem mesmo o chamam mais de encontros. Por que não orar se vocês dois são cristãos? E então, quando você começar a falar seriamente, que tal pedir a Deus para guiar e orientar? Atualmente, muitos casamentos são baseados na atração física, em vez da beleza interior do caráter, porque quero dizer a você que a atração física logo passa, a menos que haja algo que a sustente, chamado caráter cristão. Sim, você precisa começar no namoro. Você sabia que é uma coisa muito interessante que eu estava lendo outro dia, algo que era quase inacreditável? Ele diz que foi feita uma pesquisa no meio oeste, e só foi possível encontrar um divórcio em 400 lares em que a família ia à igreja regularmente, lia a Bíblia todos os dias e orava em casa todos os dias. A média nacional é de 1 em cada 4. Isso me indica que se você for à igreja, ler a Bíblia, orar, acreditar em Cristo e for um discípulo de Cristo, isso é uma garantia, quase totalmente uma garantia de um casamento totalmente bem-sucedido. Parece-me que nossos sociólogos, psiquiatras e todos os nossos conselheiros familiares entenderiam isso. Se você fizer uma pesquisa nos Estados Unidos, verá que entre aqueles que vão à igreja, oram, leem a Bíblia e vivem para Cristo, o divórcio é muito raro. Agora, às vezes isso acontece e às vezes pode ser necessário. As Escrituras dizem que no temor do Senhor há forte confiança e seus filhos terão um lugar de refúgio. Uma garota que escreveu para um colunista assinou sua carta outro dia perguntando-se, e aqui está o que ela disse, sei que isso parece um pouco ingênuo, mas você pode me dizer como uma garota decide com quem vai se casar? Você sabe o que o servo de Abraão disse quando saiu para procurar uma esposa para Isaque? Ele disse que como eu estava no caminho, o Senhor me guiou. Você entrega sua vida a Cristo? Receba-o como seu Senhor e Salvador. Coloque sua vida nas mãos dele. Deixe-o encher seu coração. Você estará no caminho. Deus guiará você até a garota certa ou até o rapaz certo. Deixe que ele ajude você a escolher a pessoa certa. Em segundo lugar, um casamento bem-sucedido é aquele que é uma fidelidade diária ao voto matrimonial. Você promete ser fiel até que a morte os separe. As Escrituras colocaram uma cerca em torno do casamento e Deus disse, você não deve. Você não deve cometer adultério. O pecado do sexo antes do casamento destruirá seu caráter e seus ideais e certamente prejudicará seu futuro casamento. O sexo fora do casamento é um pecado de acordo com a Bíblia. Não porque Deus não queira que você se divirta. É um pecado por causa do que isso faz com você psicologicamente, do que isso faz com seu futuro casamento. E muitos de nossos sociólogos e psiquiatras estão agora dizendo que isso é verdade. O sentimento de culpa que isso deixa, especialmente entre as mulheres jovens. Mas há muitas outras coisas sobre as quais não falarei hoje. Mas a Bíblia diz que você não deve cometer adultério. E depois do casamento, se você cometer esse pecado, a Bíblia diz que é um dos 7 pecados capitais e um dos piores pecados que você pode cometer diante de Deus. E a Bíblia diz que isso endurece seu coração em relação a Deus mais do que qualquer outro pecado. Se você está vivendo esse tipo de vida, quase que pode dizer que não virá a Cristo. Porque você endurece seu coração. É possível você vir a Cristo.
é possível vir e pedir perdão a Ele e Ele perdoará você. Mas seu coração se endurece e é difícil para você ter um relacionamento com Deus. Mas se você hoje estiver disposto a abandonar esse pecado e desistir dele, disposto a romper esse relacionamento que Deus condena, Cristo morreu na cruz por seus pecados. E você pode encontrar o perdão e pode reconstruir sua vida destruída com a ajuda de Deus. Ele o perdoará e você poderá sair daqui tão limpo e puro como se nunca tivesse cometido um pecado. Mas esse pecado era tão terrível aos olhos de Deus que no Antigo Testamento ele exigia a pena de morte. Você sabe, é muito interessante para mim que no Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu as leis de como a sociedade deveria ser regulada, havia a pena capital. E é muito interessante o fato de que a pena capital foi aplicada ao homem e à mulher que foram pegos no ato de adultério. E Deus estava querendo mostrar ao mundo a seriedade do voto matrimonial. Porque, veja bem, você faz esse voto diante de Deus. E a Bíblia fala sobre olhos cheios de adultério. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e tiver desejo em seu coração, ele já é culpado. E Jó disse: fiz um pacto com meus olhos, porque eu deveria olhar para uma empregada? Em terceiro lugar, um casamento bem-sucedido não só tem fidelidade ao voto matrimonial, mas também é um altar familiar diário. Isso significa fazer orações diárias. Em Atos 5 está escrito: e todos os dias, em todas as casas, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. As Escrituras falam continuamente sobre a igreja na casa. Você deve ter oração e leitura da Bíblia em sua casa. Você o tem em sua casa? Você diz uma bênção à mesa antes de comer? Você tem um momento em que reúne sua família por alguns minutos, lê alguns versículos e faz uma oração? Em nossa casa temos oração e leitura da Bíblia. Fazemos isso de forma muito breve e curta. Nenhum dos meus filhos se rebelou, pelo menos até agora, contra as devoções em casa, porque tentamos torná-las interessantes e breves. E se alguma vez tivermos um ministro e ele orar por muito tempo, meu filho pequeno lembrará bem na frente de todos nós, para nosso constrangimento, que a oração foi um pouco longa. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia e orado em sua casa e tenha ficado um pouco envergonhado de conversar com sua esposa ou com seu marido sobre isso e não saiba como tocar no assunto. É um assunto meio embaraçoso. E você sabe, eu nunca entendi isso. Porque é embaraçoso falar sobre o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É embaraçoso falar sobre você? É embaraçoso falar sobre a Rainha da Inglaterra? É constrangedor falar sobre algum astro de cinema famoso? É embaraçoso falar sobre alguma descoberta científica? Porque é embaraçoso falar sobre o Criador de todo o universo? E por que somos tímidos para falar com Ele? Temos o privilégio de entrar na presença dEle todos os dias, na sala do trono, e faremos mais para ajudar a resolver os problemas de vocês como família, mas não usamos esse privilégio. Por quê? Será que Satanás, de alguma forma, nos levou a pensar que a oração não é importante? Você sabe, muitas pessoas esperam até que seus filhos estejam crescidos, ou meio crescidos, para começar a tentar ensinar-lhes alguma coisa. A menos que você tenha seu filho muito bem aos 5 ou 6 anos de idade, é quase tarde demais. A Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Você não pode esperar até que ele tenha cerca de 12 ou 13 anos e, de repente, tente enfiar a religião na garganta dele. Isso não funcionará. Você precisa começar quando eles são pequenos e fazer isso um pouco ao longo do tempo. Mas você diz: Billy, eu já fui um fracasso como pai. Comece agora, um pouco agora. Peça a Deus que perdoe você no passado. Diga: ó Deus, eu fui um fracasso. Por favor, me ajude e me perdoe. E se você for sincero em seu coração e realmente fizer uma virada e uma mudança hoje à noite, acredito que Deus o ajudará com essas crianças, independentemente da idade delas. E em quarto lugar, para que um casamento seja bem-sucedido, é preciso que haja um pai e um marido dedicados. A Escritura diz: e disse o Senhor, porque eu conheço Abraão, e ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor. Não seria maravilhoso se Deus pudesse dizer isso sobre mim? Porque eu conheço Billy Graham, e ele ordenará a seus filhos e a sua família depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor. Você não gostaria que isso fosse dito sobre você? A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa.
Às vezes isso requer a ajuda da esposa. Um homem parecia muito deprimido ao sair de seu escritório após o primeiro dia com sua nova secretária. Quando lhe perguntaram o motivo, ele respondeu que havia confiado a contratação de uma nova secretária à sua esposa. Muito interessante, respondeu seu amigo. Ela é loira ou morena? Ela é careca, disse o homem. Mas é preciso um marido e pai dedicado para que o lar seja bem-sucedido. E a Bíblia considera o homem responsável e irresponsável. Em nossa casa, minha esposa teve que ser pai e mãe. E ela fez um trabalho magnífico. E eu lhe dou crédito hoje. Ela os leu com uma Bíblia em uma mão e uma vara de nogueira na outra. E até agora tem funcionado. A Bíblia fala sobre as pessoas na igreja e diz: alguém que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Você sabe, estamos desenvolvendo neste país uma espécie de sociedade matriarcal em certos segmentos de nossa sociedade, onde o marido é fracassado. Isso não é falha da esposa. A esposa tem que assumir o controle, como quase no caso da minha casa, porque tenho viajado muito. Sou grato por uma esposa cristã que, com toda a humildade, tentou ocupar o lugar de marido, pai, esposa e mãe. Mas é uma tendência perigosa em uma sociedade, quando ela se torna uma sociedade matriarcal, porque Deus ordenou que o homem seja o cabeça da casa. E o homem deve ser o provedor da família. Essa é a responsabilidade de um homem. E se o homem não estiver cumprindo essa responsabilidade, Deus o responsabilizará no julgamento. Você diz: bem, eu não tenho sido o tipo certo de marido e não tenho sido o tipo certo de pai. O que eu vou fazer? Ajoelhe-se agora mesmo e peça a Deus que o perdoe e determine a partir deste momento que você viverá uma nova vida. Você deixará Cristo entrar em seu coração. Você vai pedir a Ele que perdoe seu pecado, entre em sua vida e faça de você o tipo certo de marido. Você diz: bem, eu não tenho sido o tipo certo de marido e não tenho sido o tipo certo de pai. O que eu vou fazer? Ajoelhe-se agora mesmo e peça a Deus que o perdoe e determine a partir deste momento que você viverá uma nova vida. Você deixará Cristo entrar em seu coração. Você vai pedir a Ele que perdoe seu pecado e entre em sua vida e faça de você o tipo certo de marido e o tipo certo de pai. E em quinto lugar, para que o casamento seja bem sucedido, você precisa ser uma esposa e mãe dedicada. A Bíblia diz que as mães demonstrem primeiro piedade em casa, pois isso é bom e aceitável diante de Deus. A Bíblia diz que as mulheres devem guiar a casa e não dar ocasião ao adversário de falar em tom de reprovação. E você sabe que às vezes, em uma entrevista na televisão, vemos uma dona de casa que está sendo entrevistada e ela pergunta: o que você faz? E ela diz: bem, eu sou apenas uma dona de casa, meio que se desculpando. Não sou uma estrela, não sou uma pessoa glamurosa, sou apenas uma dona de casa comum. Bem, quero dizer que ser dona de casa e ser mãe é o maior chamado do mundo. Agora vocês homens devem aplaudir isso porque está certo. E em sexto lugar, você precisa ter filhos disciplinados. O apóstolo Paulo disse que um dos sinais dos últimos dias será a desobediência aos pais. E vemos hoje crianças desobedientes. Absalão foi levado ao julgamento de Deus em sua vida posterior por ter desobedecido a seu pai. E na Bíblia, no Antigo Testamento, as crianças eram severamente punidas por se rebelarem contra seus pais. Atualmente há um estranho ensinamento de que os filhos se rebelam naturalmente contra os pais, que todas as crianças chegam a uma idade em que se rebelam contra os pais. Você não acredita nisso? Nunca me senti realmente rebelde contra meus pais no sentido que estamos falando hoje. Minha esposa diz que nunca se rebelou contra seus pais. Nada além de amor e temor reverencial por seus pais, de acordo com a Bíblia. Conversei com centenas de pessoas e perguntei: você se rebelou contra seus pais? Eles disseram que não. Não tive tempo, trabalhei demais. E em sexto lugar, um destino determinado. Coloque sua casa em ordem, diz a Escritura. Você tem sua própria casa em ordem?
Você já tomou uma decisão por Cristo? A Escritura diz: escolha hoje a quem você vai servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e você e sua casa serão salvos. Hoje à noite você pode receber Cristo. Pais, maridos, esposas, mães, jovens, crianças, vocês podem receber Cristo e voltar para casa esta noite, perdoados de seus erros, fracassos e pecados do passado, caminhando com uma vida renovada, porque Cristo morreu por vocês e ressuscitou dos mortos e oferece a todos vocês esta noite o perdão, a reconciliação com Deus e a reconciliação uns com os outros. Há pouco, Bill e Joanne Ying nos contaram como Cristo entrou em seu lar e isso mudou seu lar e sua vida. Cristo pode fazer o mesmo por você, se você permitir. Você diz, mas o que eu tenho que fazer? Primeiro, arrependa-se de seus pecados. Isso significa que você está disposto a dizer, ó Deus, eu pequei. Estou disposto a abandonar meus pecados. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Isso é arrependimento. E em segundo lugar, pela fé, você o recebe como seu Salvador. Você não consegue entendê-lo intelectualmente, mas pela fé, você o recebe e está disposto a voltar e viver uma vida limpa e saudável diante de Deus. Agora, isso não significa que você será perfeito. Você ainda terá pressões e problemas de todos os tipos, talvez mais do que antes. Mas Deus estará em seu coração. Ele estará lá para ajudar você a cada dia e a cada hora a realizar uma das maiores tarefas que Ele nos designou. Ter nossa parte em um lar em algum lugar. Como filho, como filha, como pai, como mãe, como marido e esposa, vou pedir a você que o receba. Marido e mulher podem se unir esta noite. Famílias inteiras podem se reunir. Militares, venham e recebam Cristo como seu Senhor e Salvador. E deixem este estádio esta noite, sabendo que o passado está perdoado. E que você começará a levar uma vida nova e diferente a partir de hoje. Vou pedir a você que faça algo difícil. Vou pedir que você se levante da cadeira agora mesmo. Centenas de vocês. Levante-se de seu assento, venha e fique em frente a esta plataforma e diga esta noite, eu recebo Cristo. Você pode ser um membro da igreja. Você não pode ser membro de nenhuma igreja. Você pode ser católico, protestante ou o que quer que seja. Mas precisa de Cristo no coração. Vou pedir que você venha. E depois que todos vocês vierem e ficarem aqui, faremos uma oração e eu direi uma palavra a vocês. Vamos lhe dar literatura. Depois retorne e junte-se aos amigos. Se estiver com amigos ou parentes, eles te esperarão. Você se levanta e vem. Porque peço que você se apresente, porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Assim como quando você se casou, você disse, eu vou publicamente. Então você vem a Cristo hoje à noite e diz, eu vou publicamente. Isso resolve o problema e o sela em sua vida. Você levanta e vem. Vamos esperar por você agora mesmo. Rapidamente, de todas as partes do estádio, centenas de vocês. Você pode ser um membro do coral. Talvez seja um militar visitando. De onde for, você vem. Centenas de pessoas aqui no Alamo Stadium, em San Antonio, Texas, estão se reunindo em frente a esta plataforma, vindas de todas as partes do estádio, para assumir seu compromisso com Jesus Cristo e pedir que Ele perdoe seus pecados e mude sua vida. Você pode assumir o mesmo compromisso que tem visto pela televisão. Em sua casa, em um bar, no saguão de um hotel, onde quer que esteja, você pode dizer sim a Cristo e pedir que Ele entre em seu coração, purifique-o e faça de você uma nova pessoa. Espero que faça isso.